Sim, meus amigos, e aí, sentiram minha falta? Não responda. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo totalmente informativo e curioso, listando todas as ações ou todas as empresas listadas na nossa B3. Vamos pro vídeo? Antes de trazer a tela para vocês, ajude a gente a bater a meta de 2.000 inscritos, nossa segunda meta aqui do canal, e agradeço a todos vocês que já estão inscritos, que compartilham, que comentam e que curtem os nossos vídeos, tá bom? Como eu disse, eu vou trazer aqui as 87 empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, agora B3, e como elas se comportaram, ou as suas ações, como elas se valorizaram ou desvalorizaram, né, em formação de quantidade, né, de valores, depois do nosso crash da bolsa, tá? Para você que não sabe o que é o crash, é quando uma bolsa de valores ela tem uma queda muito acentuada, muito crítica, que foi o que aconteceu aqui no Brasil em março de 2020. Lembra o que aconteceu aqui no Brasil? Eu vou até tomar cuidado aqui para não dizer as palavras, para que o vídeo não seja derrubado ou perca o alcance. Então, sem mais delongas, olha aí para a tela. Olha que beleza aí eu trouxe para vocês. Então, são todas as empresas listadas na bolsa que estão ativas, tá? Então, ou seja, as empresas em recuperação judicial não estão aqui. Então, eu trouxe todas as empresas a partir da data de 23/3 de 2020. Por que essa data? Foi o dia que a nossa bolsa bateu o maior fundo aí, né, devido ao acontecimento global aí sanitário, tá bom? Começou um pouquinho, alguns dias antes, mas esse foi o fundo 23/3 de 2020. Como tem muita empresa, eu comecei a fazer essa pesquisa, esse levantamento já nas primeiras semanas de março, para não demorar muito, porque eu queria soltar agora já dia 23 de março de 2023, para trazer aí 3 anos de resultado. Então provavelmente os valores especificamente vão estar um pouquinho a mais ou a menos se você fizer a pesquisa aí usando uma dessas empresas. Então, começando aqui nessa primeira coluna, eu trouxe todas as empresas classificadas no site Status Invest. Se você ainda não conhece, dá um pulinho lá. É um site muito bom, traz todos os indicadores de todas as empresas, de todos os fundos imobiliários e até empresas em bolsas de valores estrangeiras. E se você tiver um cadastro lá, você pode verificar como está a sua carteira de investimentos. Basta pegar lá a sua informação que está na B3, cadastrar no Status Invest e ele traz todo um relatório e gráfico de como está a saúde da sua carteira de investimentos. Eu recomendo super. Então aqui nessa ordem são as empresas por participação, ou seja, as empresas que têm maiores ou que têm maior quantidade de ação sendo negociada na bolsa. E aqui o que eu considero o ponto desse vídeo, que são as empresas que mais valorizaram e as que mais desvalorizaram depois do crash de 2020 aqui na nossa B3. Então eu vou até dar um zoom aqui para te ajudar. Aqui eu listei top 10 tickers, tá? São 8 empresas, porque eu trouxe 2 tickers aqui da Petrobras e 2 tickers da Gerdau. Ticker é aquele código que você usa para pesquisar ou comprar uma ação. E falando em comprar, esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, é só informativo, né, trazendo uma curiosidade aí de como as empresas se comportaram. Então, em primeiro lugar aqui a PetroRio, com mais de 1.200% de valorização da sua ação, tá? O ticker ON ou ordinária, que é aquele final 3, no setor de petróleo, gás e biocombustível. E aí dos 2 tickers da Petrobras também que supervalorizaram em 3 anos aí após o crash, tá? Uma de 400, que é a ação ordinária, e 368, ação PN preferencial. Todas os 3 tickers no setor de petróleo, gás e combustível. E aí vem a Gerdau, também com uma valorização de mais de 300%, tanto no ON quanto PN, no setor siderúrgico e metalúrgico. Olha só, siderurgia e metalurgia valorizando muito bem, se recuperando muito bem depois do crash. A Vale,
com 235% no setor de mineração, a BTG com mais de 215% de valorização no ticker Unit, que é aquela ON e PN, né, contida, aí a gente já trouxe um vídeo sobre isso. No setor de intermediários financeiros, CSN com 210% de valorização da sua ação ON ordinária, também na siderurgia, olha só, a segunda empresa aí desse setor que valorizou após o crash. SLC Agrícola com 180%, 183% ON no setor de agropecuária. Embraer 146% aí de valorização do seu ticker ON no setor de material de transporte. Se você acompanha o canal desde o começo, vai lembrar do nosso vídeo de palpite. O Lucas e eu fizemos um vídeo listando 10 empresas que a gente deu palpite de valorização. E uma delas é a Embraer. Por alguns motivos eu acreditei que a Embraer ia valorizar. Valorizou lá um pouquinho na época do mês, do ano do vídeo. E agora, fazendo essa comparação aqui retroativa de 3 anos, a Embraer se recuperou bem. Está entre as top 10 empresas, né, aqui entre as top 8 de empresas que valorizaram após o crash da bolsa. Então, lembrando aqui, esses valores, provavelmente, se você conferir agora, hoje, dia 23, pode estar a mais ou a menos. Eu trouxe só um valor aproximado, porque eu comecei já no mês de março, porque tem muita empresa, então ia levar muito tempo, e eu queria soltar no dia 23. Então, a gente tem um valor aqui próximo de quanto essas empresas valorizaram em 3 anos após o crash, tá? Nesses setores, com esses tickers. Algumas vão ter os IPOs, vocês vão ver, depois do crash. Então as empresas, elas podem ter valorizado por uma questão interna e externa, e vários fatores, não dá para dizer que foi um específico. Por exemplo, a Embraer pode ter a sua ação valorizada depois de um bom resultado e divulgado esse relatório trimestral, tanto o primeiro ou o quarto, algum dos relatórios, ela demonstrou uma saúde financeira muito bom, o que atraiu os investidores e eles correram lá para comprar. Ou algum fator externo, né? Externo que eu digo fora do país, que pode beneficiar diretamente a Embraer ou indiretamente, e também os acionistas acreditaram que isso ia valorizar as ações e também correram lá para comprar. Então você tem aí fator interno e externo do país, você tem o resultado da empresa positivo ou negativo que pode interferir no valor das ações, e o comportamento do mercado, né? Se você tem aí grandes investidores investindo milhões, que seja 2 ou 3 investidores, isso pode impactar. Se ele fizer uma ordem de compra de 100 milhões de uma ação, isso pode elevar o valor da ação aí muito, e se ele vender 100 milhões também pode desvalorizar a ação naquele momento. E o comportamento de massa, né? Todo mundo eufórico querendo comprar, isso eleva o valor da ação, ou todo mundo desesperado querendo vender, isso joga o preço da ação lá embaixo, isso você já deve saber. E o Lucas também trouxe uma história aqui do Warren Buffett, e ele tem uma frase memorável sobre esse comportamento, né? Quando todo mundo estiver eufórico querendo comprar, você usa a sua sobriedade e não compra naquele momento, e quando está todo mundo desesperado querendo vender, é a hora de você comprar, tá? Isso nas palavras do Warren Buffett, tudo bem? Então esses são os fatores que podem interferir nesse resultado aqui da empresa. Eu vou continuar passando aqui o mouse, mostrando essa lista de 87. Se você quiser dar um pause aí, analisa bem quanto essas empresas valorizaram. Aqui nessa coluna do meio está em ordem decrescente, tá? A que mais valorizou e as que menos desvalorizaram. Dá um pause aí e confira você mesmo. E na última coluna, aqui eu listei as top 10 que mais desvalorizaram em 3 anos após o crash. Então, em primeiro lugar, a Qualicorp, com quase 80% negativo no valor da sua ação ON, ordinária, o ticker 3, no setor de serviço médico, hospitalar, análise e diagnósticos. Em segundo, a CIA brasileira, GPA, né, alguns fatores aqui podem ter contribuído negativamente.
para sua queda. Depois confere aí as principais notícias que saíram da CIA Brasil para verificar o porquê que a ação caiu tanto, tá? E isso no setor de comércio e distribuição. Lembrando que ela pode ter caído tanto pelo setor em que ela se encontra, que teve algum fator aí no Brasil ou fora que afetou, né? E ela era uma empresa que tinha grande participação e foi atingida, ou por um simples acontecimento, um fato relevante interno da empresa, o que fez com que os acionistas saíssem correndo, jogando o preço da ação lá embaixo. Lembrando que nunca é um fator único, né? São alguns fatores que faz oscilar o valor da ação. Em terceiro, a Hapvida, 67%, mais uma aí do serviço médico hospitalar, né? O que será que esse setor teve aí em 3 anos que jogou essas empresas lá para baixo, né? A Ryzen, 65% em queda, teve seu ticker lá em 5/8/21, em menos de 3 anos ela caiu mais de 60%, olha só, no petróleo, enquanto a Petrobras valorizou mais de 300%, né? Olha só que interessante. A Edux, 63% negativo na sua ação ON, no setor diversos, mas para quem investe nela sabe que ela está no setor aí de educação, de ensino à distância e presencial, né? Uma concorrente da Cogna, que o Lucas tem falado bastante dela aqui no canal. Redditor, mais um aí do serviço médico com mais de 60% de queda, empresa aí recente, né, na Bolsa de Valores, em menos de 3 anos, uma queda significativa. Alpargatas, 60% quase aí em tecidos, vestuário e calçados. O porquê que essa empresa caiu, né? Será que tem a ver com o setor ou tem a ver com a empresa em si, né? Pets também caindo, quase 60%, empresa nova listada aqui na B3, no setor de comércio, para animais domésticos em geral. Havia também no setor de comércio, que a gente chama de varejista, também sofrendo bastante. E a BRF caindo aí mais de 50%. Aí você vai se perguntar, pô, por que a Lojas Americanas não está aqui, né? Ela já entrou em recuperação judicial. Como eu disse, eu não trouxe essas empresas, mas ela caiu muito. Se você verificar aí, 90% de queda, né? Só nesse ano. E você sabe por quê, qual foi o motivo, né? E o varejo, como dizem, sempre tem uma margem de lucro pequena, é uma empresa arriscada, mas tem muita gente eufórica investindo nela, né? Tanto é que a Magazine aqui está em 11º lugar, uma das que mais sofreram também no varejo. Então olha só, comércio desvalorizou bastante, serviços médicos tem desvalorizado bastante, né? De novo que o comércio e distribuição tem sofrido muito após o crash, né? Esse problema sanitário global que teve, não só no Brasil como no mundo todo. E de novo, vou passar aqui o mouse, dá um pause se você quiser ver essa lista com detalhes das empresas que mais desvalorizaram. E aqui as que tiveram uma valorização tímida, né? Olha só, não chegaram a 10% de valorização. Tem alguns setores aí. E aí você pode fazer o seu levantamento, buscar os setores ou empresa do porquê de tão grande desvalorização, não conseguiu se recuperar depois do crash. E as que conseguiram se recuperar depois do crash, o que eles fizeram de diferente que se recuperaram, e as outras, o que fizeram ou o que não fizeram, que não conseguiram se recuperar, né? Outro detalhe aqui que eu percebi, que tinha empresas que mesmo no mês do grande crash lá, não teve a sua ação tão desvalorizada, né? Não foi tão afetada. Teve umas que realmente teve a sua ação devastada, mas conseguiram se recuperar. Outros tiveram recuperação tímida, mas outras conseguiram se recuperar super, né? E de novo trazendo aí o porquê dessa valorização, tem a ver com o mercado, o pensamento dos investidores grandes e os investidores médios, os sardinhas, algumas interferências da política, algumas interferências do setor aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Isso vai te ajudar a entender
o porquê dessa valorização e desvalorização após 3 anos de crash. Era isso que eu queria trazer para vocês, um vídeo totalmente informativo, curioso, né? De como se comportar as empresas, o que os seus conselhos administrativos e os seus CEOs fizeram para que elas se recuperassem bem após 3 anos de queda, ou não, né? E aí vai de você tomar a sua decisão de comprar ou vender uma ação. Aqui eu não estou dando nenhuma recomendação, nenhuma sugestão, tá? Só mostrando ações. Vocês viram que eu nem trouxe os fundos imobiliários aqui, de como eles se recuperaram após 3 anos. Né? Não pensei em fazer, mas dependendo da quantidade de comentários nesse vídeo, eu posso trazer aqui essa listagem de todos os fundos imobiliários e quais conseguiram se recuperar aí após 3 anos de crash. E como de costume, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, verifique se você ainda está inscrito aqui no canal Dupla Economia e ajude a gente a bater 2.000 inscritos, tudo bem? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.